Olá, pessoal do Me Salva! Começando, então, o módulo de termorregulação. Nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre a introdução à termorregulação, sobre o conceito de termorregulação e também sobre os mecanismos de ganho e perda de calor, ok? Então, vamos lá. Lembrando do nosso corpo, se vocês lembram das primeiras aulas do corpo humano, a gente falou sobre o conceito de homeostase. Então, a gente falou que o nosso corpo ele tem a tendência a sempre manter um equilíbrio das funções corporais, sejam elas em questão de pH, em questão de concentração, de composição de nutrientes, e também o nosso corpo ele vai tender à homeostase, ao equilíbrio, na questão da temperatura corporal. Então, vamos relembrar alguns conceitos sobre o corpo humano. Vamos lembrar que o ser humano ele é um animal homeotermo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos animais capazes de manter uma temperatura corporal constante. Ou seja, independente se do lado de fora está fazendo muito frio ou está fazendo muito calor, nosso corpo ele sempre vai manter uma temperatura central, que gira em torno de 36,7 a 37 graus Celsius. Então, o que o nosso corpo vai fazer? Em questão da homeostase, ele sempre vai ter diversos mecanismos de regulação que vão ser capazes, então, de regular a entrada e a saída de calor pelo nosso corpo, ok? Então, esses processos regulatórios que vão ser capazes de regular a entrada e a saída de calor pelo nosso corpo vai ser chamado de termorregulação, ok? Então, o nosso corpo ele sempre vai ter a tendência de manter o equilíbrio, seja nas diversas funções corporais, como também na temperatura. E, então, a gente vai, independente de se está calor ou quente do lado de fora, calor ou frio do lado de fora, quente ou frio do lado de fora, a gente vai estar sempre perdendo ou ganhando calor, certo? Então, o nosso corpo ele tem que ter esse mecanismo de regulação da entrada e saída de calor do nosso corpo, para que a gente mantenha essa temperatura média constante, ok? Então, assim, como eu disse, a termorregulação, ela vai ser aquele equilíbrio entre o ganho e a perda de calor. Então, o nosso corpo ele vai ter diversas formas de ganhar o calor ou então de perder o calor, certo? E na questão de ganhar o calor, a gente vai poder pensar tanto em questão de ganho mesmo de calor, como também na questão de produção do próprio corpo de calor, certo? Já a questão de perda de calor, os mecanismos de perda de calor, existir 4 mecanismos principais que a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Mas igual eu vou listá-los aqui. Então, são eles a condução, a irradiação, a convecção e também a evaporação. Cada um deles tem seus mecanismos e suas peculiaridades, certo? Então, como eu disse, o nosso corpo vai ter essa produção, ou ganho de calor, e vai ter essa perda de calor. Então, a termorregulação ela vai ser capaz de manter esse equilíbrio, como se fosse realmente uma balança, entre o ganho e perda de calor, para que a gente sempre mantenha uma temperatura constante. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre os mecanismos de ganho de calor e na próxima aula sobre os de perda de calor. Então, pensando nos mecanismos de ganho de calor. Tu poderia pensar em algum mecanismo de ganho de calor? Bom, tem alguns que são bem fáceis. Vamos pensar. A gente pode ganhar calor, por exemplo, através do meio ambiente externo, ou seja, nosso corpo ele vai receber o calor, porque o calor sempre vem do corpo mais quente para o menos quente. Então, se a temperatura lá fora estiver
de 38 graus Celsius, com certeza o nosso corpo vai estar ganhando calor, já que ele se mantém naquela faixa de 36 a 37 graus Celsius, ok? E a gente pode pensar não só em questão de temperatura natural, né, em questão do sol, mas também, por exemplo, entrar em ambientes mais quentes, como, por exemplo, uma sauna. A gente vai estar ganhando calor também. Outro tipo de ganho de calor, e a gente pode pensar, por exemplo, no ganho de calorias. Quando a gente está adquirindo calorias por alimentos, a gente vai estar, de alguma forma, ganhando calor, certo? Por isso que quando a gente se encontra no inverno, a gente tem uma necessidade maior de calorias, a gente come muito mais. Também é para manter a nossa termorregulação, ok? Outro tipo de ganho de calor, e aí a gente pode pensar em produção de calor, é através da contração muscular. Ok? Então, a contração muscular, através do mecanismo dela, ela produz calor. E aqui a gente pode pensar justamente na questão do calafrio, né? Aquele tremor involuntário que, na realidade, se constitui numa contração muscular involuntária do nosso corpo, justamente para que a gente produza mais calor em situações em que o nosso corpo está perdendo muito calor. No caso, numa situação de frio, nosso corpo está perdendo muito calor para o ambiente externo, porque a temperatura corporal do ambiente externo, a temperatura do ambiente externo é mais baixa que a temperatura corporal, então a gente perde calor e por isso a gente tem a necessidade de produzir mais calor, como no caso, através da contração muscular. Outra forma também de produção de calor que a gente pode pensar vai se dar através do aumento do metabolismo. Ou seja, através do aumento da taxa metabólica basal. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, por exemplo, na ação de hormônios e substâncias, como, por exemplo, o T4 e a epinefrina. Essas substâncias elas vão agir em outras regiões do nosso corpo, promovendo então o aumento do metabolismo, que por sua vez vai aumentar a taxa de produção de calor, porque também começa a aumentar a quebra de, por exemplo, substâncias de reserva do nosso corpo, que por sua vez, na sua quebra, vão gerar, além de outros produtos, o calor, certo? Então, nós temos essas 4 formas de ganho de calor, as principais, pelo nosso organismo. O ambiente externo, através de aquisição de calorias por alimentos, a contração muscular e o aumento do metabolismo através da taxa metabólica basal. Alguns recém-nascidos, eles também possuem uma quantidade de tecido que é chamado de gordura marrom, que fornece, então, nessa época que é mais que o corpo humano ele é mais sensível, mais suscetível, ele fornece, então, uma reserva de energia maior, então, e com uma maior produção de calor através dessa gordura marrom, que é mais vista, por exemplo, em crianças ou nenês, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!